Você vai ver um corte do Techcast, o podcast da Techers, uma consultoria de recrutamento e soluções para RH e tecnologia. E nós também conduzimos processos seletivos para pessoas com deficiência, com foco no mundo corporativo. Eu trabalhei na Intel, e um cara que trabalhou na Intel comigo, ele foi trabalhar na Zynga, lá nos Estados Unidos. E aí ele falou assim, cara, olha, toda nessa empresa de jogos aqui, que a Zynga fazia o Farmville, o Mafia Wars, aqueles joguinhos para Facebook. Ele falou, a gente vai abrir uma filial em Dublin para poder trabalhar com o mercado internacional. Então, assim, vai rolar umas vagas, eu posso fazer o seu referral, fazer a sua indicação, para você ir lá fazer entrevista. Aí, uma vez que a entrevista é feita, lógico que depende de você, mas o referral é meio caminho andado. É você sair na frente ali, né? Então é importante. O pessoal acha que indicação é uma coisa ruim, é a melhor coisa que tem, na verdade. Eu acho que, concordo. Se tiver que dar uma dica que um takeaway tenha indicações, cara. Que indicação te bota na frente, você ainda tem que ser um profissional, que nem vai indicar uma pessoa ruim. Porque tem essa também, né? O pessoal acha que indica porque vai ganhar bônus e tal, mas, cara, você não vai indicar alguém ruim que vai te queimar no mercado. Exatamente. A hora que você tem uma indicação, acelerou, me colocou lá para fazer entrevista. Fui fazer entrevista, cheguei atrasado. Aí eu tinha o VP de Customer Success lá de Customer Experience, que era de, tipo, suporte técnico, e a que seria a nossa manager, né, do time. E aí eu sento ali, travando, né, porque você mais fala inglês, você tá numa entrevista de emprego, e aí eu conversando e tal, e eu lembro que o VP falou assim pra mim, você sabe pra que vaga que você tá aplicando? E aí eu falei, cara, será que tá achando que eu tô falando coisa que não faz nada de sentido e tá tão ruim assim? Aí eu falei, sei, né? Expliquei. Ele falou, que jogo que você joga da Zynga? Aí eu já jogava, porque eu sabia que era entrevista. Então eu falei, jogo Mafia Wars, jogo City Bill, jogo Farmville. E fui falando pra ele, tô nessa fase e tal. Ele, ok, tal. Aí ele só saiu da sala, falou assim, eu já vou sair e tal. E deixou só a gerente. E aí, conversando com ela e tal. Que já não é comum, né? Não, o cara mas sair no meio da entrevista, né? Aí eu, caraca, meu ruim. Total, eu falei, acabou, ela tá fazendo só o papel aqui, de esperar a meia horinha bater. Aí terminou a entrevista, aí deu tipo uma semana e meia, eles falaram assim, a gente gostou de você e tal, quer te contratar. Aí eu, beleza. Quando que a gente começa a questão do visto de trabalho? Ela falou assim, oi? Como assim visto de trabalho? Que tem essa, né? Você não pode ser contratado como estudante para trabalhar período integral, você tem que ter um visto. Aí você não falou nada de visto. Eu falei, não, eu falei, quando eu apliquei, como assim, né? Aí começa a suar, assim, desespero. Aí eu falei, não, tá aqui, ó, eu falei no e-mail, ela, deixa eu falar com o RH então, não sei o quê. Aí eu, meu Deus, não vai rolar, puta, já era e tal. E aí por isso que o livro Abrindo Portas é porque muitas portas foram se abrindo. Nessa, cara, olha que louco. Eu falei pra ela, ela falou assim, beleza, a gente vai aplicar. Pra você aplicar pro visto, você tem que sair do país e entrar com esse novo visto. Então o que eu tinha que fazer? Eu tinha que sair do país, esperar o visto ser aprovado pra ir entrar de novo. Só que eu não tinha dinheiro. Eu, tipo, o que eu faço, cara? Eu não tenho, pra onde que eu vou? Aí tinha uma amiga minha que morou comigo na casa, que dividia casa. Lá é muito comum dividir casa, uma alemã. E ela falou, fica aqui em casa na Alemanha, porque pelo menos a passagem pra Alemanha é muito mais barata que pro Brasil. Na Ryanair, que é a passagem de low cost, né, passagem barata, é tipo, sei lá, que tem equivalente aqui, mas passagem aqui é muito barata, né? E aí eu falei, beleza, comprei essa passagem, foi tipo 50 euros pra ir pra lá. Fui pra casa dela, fiquei. E não tinha passagem de volta ainda. E assim, dinheiro na conta era assim, contadíssimo, devia ter, sei lá, 100 e poucos euros na conta. Caraca. E eu assim, de favor, né, comer na casa dela, aí passa um mês e meio, e aí nada assim, eu, caramba, velho, não chega a resposta. Aí quase dando 2 meses que eu tô na casa da menina, já desesperado, já falei, tô quase fazendo todo o serviço pra ela, aqui cortando a grama, lavando os pratos. Aí chega o e-mail, falando assim, parabéns, você foi aprovado, seu visto de trabalho vai ser enviado pelo FedEx pra você. Aí eu, putz, que maravilhoso. Vou voltar pra Dublin. Voltar. Aí saiu lá o visto, chegou o visto bonito pra mim, papel, né, físico ainda. E aí eu tive que comprar passagem de volta. E aí vem os perrengues que a gente fala, né? Fui comprar passagem de volta, cara, era, sei lá, 100 e poucos euros porque tava em cima na hora. Você ia comprar, eu não podia esperar um mês pra voltar. Eu queria voltar logo pra começar. E aí eu falei, caraca, velho, é tudo que eu tenho na conta, velho. Vai sobrar, assim, 30 euros, vai sobrar nada. O que eu faço? Aí eu voltei, peguei essa passagem pra voltar. E aí, graças a Deus, cara, nessas empresas, eles dão comida na empresa. Então você tinha lá um café da manhã e um almoço. Cara, foi a minha salvação, eu não tinha ido pra comida, cara. Eu cheguei, aí eu vi que eles falaram, é assim que funciona, começa segunda-feira, vai te dar um laptop, aí você tem um café da manhã, não se preocupa, tem um café da manhã. Aí cheguei lá, desespero, né, cara? Velho, peguei todas as bisnaguinhas, igual o Chaves, sabe, com o sanduíche de presunto, cara, tudo no bolso, escondido pra levar depois de janta pra mim. Então assim, o café da manhã era minha janta também. Eu pegava os croissants que tinha lá, levava pra casa pra ser janta, o almoço tinha lá que eles pediam, né? E fiquei assim durante um mês, aí caiu meu salário, aí saiu o salário, eu paguei atrasado o aluguel, que eu tava igual o seu Barriga, o seu Madruga, paguei o aluguel atrasado, que tava um mês devendo. E aí começou assim, eu paguei tudo, fiquei zerado de novo. Aí veio o próximo mês, aí sobrou lá 200 conto. Aí foi recuperando. Em algum momento você pensou, cara, acho que eu vou voltar pro Brasil? E eu achei que não ia dar certo, cara. Porque eu achei que não ia... Eu não achei que 2 coisas iam acontecer. O visto não ia ser aprovado. É muito perrengue, mano. Porque o visto para ser aprovado, o que acontece? O que é um visto de trabalho no exterior? O visto de trabalho é diferente do estudante. É você ter uma qualificação que se diferencia do mercado e que nenhuma pessoa daquele mercado pode suprir. O que eu tinha de diferente ali? O brasileiro ali, cara. Resiliente. Esse designer, cara, o Dreamweaver nem usa mais. O que esse cara tem, cara?
Não tinha nada, velho. Toca a bateria no Protein Cover, não tem nada. E aí, o diferencial, olha que louco, cara, foi ter a experiência em agência de publicidade, ter experiência com lidar com o cliente, porque eu estava numa agência lidando com o cliente, e falar um segundo idioma, que era o português. E então a gente esquece de falar um segundo idioma. E a gente fala, falando inglês, mas não, a gente precisa de pessoas de multilíngua. Então você fala o português. Você coloca isso aqui no livro também? Cara, tem mais. Eu falo não tanto detalhe específico da entrevista, mas falo dos perrengues. Perrengue tem mais aí tudo. E aí, olha que louco, a gente esquece, né, cara? Portugal, a gente fala português é um segundo idioma e que a gente fala com fluência, né? Então a gente tem conhecimento. E aí isso foi meu diferencial. E rolou o visto de trabalho por conta disso, cara. E aí começou. Eu não era nada de comunidade nessa época, era suporte técnico para os times, para esses jogos que tinham. Aí eu dava suporte para o time brasileiro, né? Para o pessoal que jogava do Brasil, Portugal e Angola. Então eu falava português. E aí, como, de novo, né? Brasileiro, residente brasileiro que se joga para tudo. Eu comecei a identificar que muitas perguntas que aconteciam mais vezes, assim, você vai jogar qualquer joguinho, o que acontece nas primeiras 2 semanas para jogar o jogo? As perguntas que você tem, as dúvidas que você tem, as dificuldades que você tem, são as mesmas que todos os jogadores da primeira semana tiveram. Então eu falei, cara, essas primeiras perguntas aqui são exatamente as mesmas. Vamos começar a responder de outra forma, que todo mundo entenda onde está a pergunta. Aí eu comecei a postar num fórum que a gente tinha, da BB Press, um fórum bem bizarro, assim, tipo, aquele história safado. Tipo um FAQ da vida? Cinza, assim, sabe? E aí eu postava assim, ó, eu pensava como se fosse um usuário, ó. Ah, como é que eu faço para ganhar pontos vendendo a vaquinha? Aí eu respondia lá, tararara, e deixava lá. Aí as pessoas começavam a encontrar aquilo online, que você faz busca no Google. E aí, cara, começa. A partir daí, aí eu falei, e se os jogadores começassem a ajudar com as perguntas também? E aí eu comecei a ver que o jogador sabia muito mais, né, que hoje é isso. O jogador manda muito mais conhecimento do que os próprios criadores do produto. E aí eu falei, pronto, vamos falar com os jogadores. Aí eu começava a mandar e-mail pra eles, olha, eu sou aqui do time da Zynga, do time tal de Farmville, eu vi que você manja muito disso. Você topa ajudar, assim, postar as perguntas que você já sabe a resposta, você responder lá nesse fórum? E aí, conforme você ganha pontos, eu te dou mais itens secretos dentro do seu Farmville. Caraca, você criou literalmente, organicamente uma comunidade. Aí eu fiz uma gamificação sem saber que estava fazendo. Gamification, que é um termo muito usado hoje, você dá premiação com bônus, não sei o quê. Só que o bônus era muito fácil, porque eu fui falar com o time de produto e falei, cara, como é que faz para dar uma vaquinha roxa para esse cara, em vez de ter a vaquinha que ele compra na hora? Ele falou assim, cara, isso aqui é uma linha de código que eu mudo, para mudar a cor. Aí eu falei, posso fazer então? Ele falou, pode. Aí eu falei, fechou. Aí comecei, cara. Aí você começa. Aí tem uma estrutura que você tem que aprender que é muito difícil, assim, que é. O que é fácil demais e difícil demais? Que é um game design, né? O design de jogo é você saber o quanto que um jogo é muito fácil ou muito difícil. E comunidade é a mesma coisa. Não pode ser uma coisa tão fácil que tira o prestígio daquele ganho que ele teve, mas ao mesmo tempo não também gera uma coisa que a pessoa precisa ter valor, né? Você precisa saber como Exato, cara. Percepção de valor de algo que pode ser simples para alguém e pode ser extremamente valoroso para outra pessoa, mas é o mesmo negócio. É o mesmo negócio, exatamente, cara. E aí foi daí que começou, cara, essa questão de comunidade sem saber o que eu tava fazendo. Era fazer o que eu fazia de suporte em escala. Como é que eu aumento para mais gente agora, para não depender de tanta gente? E aí nessa, enfim, né, acelerando 1 ano e meio disso. Desculpa, deixa eu cortar, Edu. Nessa época, existia já essa cadeira de comunidade? Ou... Não, cara, nada. Você era do time do quê? De marketing? Era o time de suporte técnico. Time de suporte, cara. E aí eu comecei a ver que isso funcionava, porque os jogadores tinham interesse, porque para eles era prestígio. Você fala, pô, eu trabalho direto com a produtora do jogo aqui para ajudar, eu tenho esses jogos. Sou especial. Hoje pensa o seguinte, aquele jogo League of Legends, né, o LoL. O que as pessoas pagam? Pagam para ter a roupinha, cara. Ela não paga pra jogar, paga pra ter roupa. A skin, cara. Né? É skin. Por que as pessoas compram roupa de marca hoje? Porque é a roupinha, cara. É a roupinha que te deixa. Então, assim, nada mais é do que uma roupinha diferente. Eu dei uma vaquinha roxa pra todo mundo que só tinha vaquinha rosa. E aí o cara, eu tenho a vaquinha roxa. Aí as pessoas olham e falam, como é que você conseguiu? Eu falo, porque eu trabalho direto com o time de produto. Aí, exclusividade. Outra exclusividade. Tudo isso. Então, mesmo que não mudasse nada no jogo de experiência pra ela, né? Era só realmente cosmético. E aí, eu falo cosmético, mas é estético, né? Palavra? Estético. E eu começo a falar. Cosmético. Tem ligação, tem ligação. Eu fiz isso numa postagem e o pessoal, não é cosmético que você tá falando, é estético. Aí eu falei, tá. Enfim, faz isso. Aí passa 1 ano e meio, cara. A gente começou a perceber o quanto a gente estava salvando de dinheiro. E aí, por que você faz essa conta? Suporte técnico é assim: cada resposta que eu dou custa dinheiro. Porque é a hora minha, é a hora do software, é a hora do equipamento, é a hora do escritório, é tudo, né? Então, assim, a gente tá aqui hoje, custa dinheiro para vocês, porque vocês estão aqui enquanto pessoas físicas também. Então, é a hora sua pessoal, tem a hora sua jurídica, né? Enquanto um empresário, um funcionário, tem a hora do estúdio, tudo custa, sei lá, dá muitos milhões aqui com vocês hoje. Vários milhões de reais que você está investindo para fazer o negócio acontecer. A empresa dando suporte é a mesma coisa. A gente sabia que o custo que a gente tinha era de $10 por ticket. Então, eu falei, a gente está conseguindo fazer redução de ticket em X%, a gente está aumentando o número de pessoas que acessam, né? Porque a gente pensa isso. Como é que funciona o suporte em escala? Você não simplesmente reduz, tinha 100 tickets por mês, agora tem 50. Não, você continua recebendo 100, mas agora 150 pessoas estão sendo ajudadas, não só 100. Aí depois são 1.500, depois são 1.500.000. Cara, eram 200 milhões de usuários. Então, assim, eram milhões de pessoas usando.
Então a gente salvou milhões de dólares. E aí o CEO, o Mark Pincus, ele deu um prêmio pra mim lá, cara. Eu fui um dos 3 funcionários da Zynga inteira que ganhou esse prêmio, que é de maior eficiência, onde chama Delta Awards lá. E aí isso me colocou no patamar diferente, porque aí as pessoas falaram, pô, esse cara sabe fazer. E aí que o Dropbox me encontrou, cara. Putz, aí só virar autoridade. Exato. Mas assim, é muito louco, porque a visão que você tá, a visão não preguiçosa que o Edu teve resiliente, fez você impactar diretamente o negócio do cara. Ou dizer que foi preguiçosa, porque preguiça de responder as outras perguntas toda hora. Sim, né? Eu não quero mais responder, pelo amor de Deus. Através de um problema você gerou uma solução. Animal isso. E aí, então, o mercado lá começou a ver o Edu como cara de comunidade. O cara que conseguiu resolver escala de suporte naquele momento. Era bem muito comunidade. Apesar do título ser comunidade, porque acabou que o time de comunidade foi reportar pra mim nessa fase da Zynga. Aí o Dropbox falou assim, a gente precisa fazer, a gente vai estar crescendo, a gente está crescendo muito rápido, eles chamam de hypergrowth, né? Então tava assim, muitos milhões de pessoas por mês entrando no Dropbox e não tem como lidar com isso, com suporte. Eram tipo 3 pessoas dando suporte. A gente precisa de alguma estratégia. Aí alguém, que não sei quem é até hoje, falou assim, olha, para alguém de lá do time, falou assim, tem essa pessoa que era de talento, falou assim, olha, me indicaram, uma pessoa falou de você, falou que você sabe fazer isso, você já faz isso na Zynga, você quer vir trocar uma ideia com a gente? Eu falei, porra, claro. E é muito louco que naquela época, pensa assim, eu entrei em 2010 no Dropbox. Eu achava que era um app, assim, tinha 4 pessoas trabalhando. Era um engenheiro, o CEO, e acabou. Assim. Imagina, gigante. Aí você entra no escritório cheio de comida, mesa de tênis, de futebol de mesa, videogame. Eu falei, caraca, uma empresa dessas daí, sabe? Igual que você vê na internet, que incrível, piscina de bolinhas, sei lá. Aí, cara, fui conversar com a diretora e ela perguntou um monte de coisa. Falando sobre como é que é a questão de escala e tal. Ela falou, só que é o seguinte, E aí você já falava bem inglês, já? Já tava bem mais tranquilo. E ela falou assim, só que tem uma coisa, não existe esse departamento, não existe... Lá você tinha um departamento de suporte, você já tinha pessoas fazendo isso. Aqui tem um cara que é um engenheiro, que ele é meio que um QA ao mesmo tempo, esse cara que tá dando suporte, e mais essa outra mina aqui que é meio PM, assim, sabe? Ela não é uma pessoa de suporte mesmo. Então, assim, como é que é essa questão de empreendedorismo? Assim, você sabe, como é que fala? Empreendedor, né? Que é o empreendedor mais interno. difícil que tem em inglês pra mim. Entrepreneurship. Como é que é em português? Intraempreendedor. Intraempreendedor. Que é o quê? Você saber criar do zero, criar uma empresa dentro da sua... Né, a mentalidade de empreendedor dentro da sua empresa. E aí eu falei pra ela, olha que louco. Aí eu falei, olha, eu não fiz isso lá, mas eu fiz isso num negócio aqui que eu tenho um blog que chama Dublin. Olha lá, me conta mais sobre Dublin. Cara, 80% da entrevista foi sobre Dublin. Falando sobre como eu criei, como é que eu achei a demanda, por que escalou, o que aconteceu, quais são as dificuldades, tudo. Ela falou assim, você sabe fazer essa coisa de empreender e você também sabe fazer coisa de esporte em escala. E aí que rolou, e olha que louco, aí rolou o segundo visto de trabalho, porque eu tive que abrir mão daquele que eu tava, porque você não pode só trocar de empresa, você tem que sair, perder aquele visto e aplicar para outro. E aí você teve que sair de novo? Sair de novo. Só aí, o que acontece? O processo é muito mais simples, né? Porque lá, você já teve o visto aprovado antes, agora você tem uma qualificação que é um pouco mais tangível do que simplesmente falar português. E aí começa a andar o negócio. Então lá um visto foi visto de uma qualificação melhor. É como se fosse um visto tipo para pessoas de high, assim, técnico, mas com uma coisa mais especializada. E aí rolou, cara, assim, em 3 semanas saiu o visto, aí deu tudo certo. Mas, cara, é isso, né? E nesse inteirinho, Edu, o eDublin, ele já monetizava? Ele já era um negócio? Já, ou cara. Ele era, na época da Zynga mesmo, teste? porque na época da Zynga a gente fazia dinheiro. Você transformou uma ideia num negócio que rentabilizou, mas você continua trabalhando, né? Exato, tinha trabalhado. Quando que você superou formalmente, o trabalhando perrengue? formalmente. Você falou, cara, já não preciso contar as moedas. Cara, foi ainda na Zynga, quando eu saí dessa fase que eu tava... O que acontece, né? É que aí é proporcional... Zinga que parece zica, né? Quando é que Da você saiu da Zynga, zica? sai da né? Zynga. É porque tem essa questão, assim, de o que é você tá tranquilo, fazendo uma Isso. grana e outra só pagando as contas. Eu Exato. saí da Zynga, eu ganhava ainda o salário que pagava minhas contas e tava ok. Só que aí no DW eu ganhava já mais que... Se eu quisesse tirar salário, eu ganharia mais do que a Zynga. Só que eu falei, cara, sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar a contratar gente pra trabalhar pro DW, porque eu tô gostando demais desse trabalho aqui na Zynga. Tava muito legal. Porque você começa a falar, que chance que eu tenho na minha vida de o CEO me dar um prêmio, cara? O CEO, uma empresa de 200 milhões de usuários, cara, que fatura bilhões, me dá um prêmio, cara. Aí eu conheci ele e sabe, descobri que depois esse cara hoje investiu junto com o Sam Altman no OpenAI, assim, você fala, olha que louco, cara. Sabe o que é louco? Porque você teve a chance de ser um empreendedor e você preferiu a carreira corporativa. É isso, essa é a minha, exatamente a E minha ninguém quer pergunta. fazer isso, né? Exatamente, as pessoas Você querem quer- justamente você o quer sair das contrário. amarras do É. formal, né? E uma dúvida, como que o eDublin monetizava? Era só por anúncio ou você vendia produto, serviço? Como é que você montou esse esquema? Boa pergunta, cara. Não tinha estratégia nenhuma. Então, no começo era publicidade básica, assim. Vinha alguém e falava, olha, eu tenho uma agência de viagem, você anuncia aí pra gente, dou aqui R$200. Eu, tá bom, vambora, R$200. Faz um banner Maravilha. aí na... É, né?
e informar os astros. Conforme foi crescendo, a gente viu que a demanda era muito boa e pessoas que entravam no blog e falavam assim, eu queria estudar, como é que faz? Então ele falou, isso aqui é um lead, cara, que eu posso vender. E aí a gente fez um programa de leads, que era basicamente o que hoje é muito comum, né? A pessoa que demonstra interesse, ela é qualificada e a gente vende ela para uma agência, para uma escola, enfim, de inglês. E aí isso virou um carro-chefe. A gente começou a crescer muito, que eram muitos leads que entravam. A gente falou, cara, é isso, cara, não precisa fazer mais nada. Começa a rodar sozinho. A demanda é o conteúdo que a gente cria, o lead já está qualificado, porque ele já consome sobre isso, e a gente só vende para a agência que faz a execução, né? Assim, a venda em si. Então cresceu muito sobre isso. Aí depois foi fazendo um projeto especial, faz um vídeo, faz uma campanha que, sei lá, vai promover uma instituição nova, vai para um restaurante brasileiro que tem lá. Então você começa a fazer umas variações, aí a gente começou a fazer evento também. Mas o carro-chefe era gerar lead. Gostou? Bacana, né? Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. E se você tiver alguma demanda de recrutamento para as áreas de RH e tecnologia, solicite um orçamento aqui embaixo. Muito obrigado e até o próximo corte.